noite, amigos do Joana de Ângeles. Então hoje nós vamos iniciar mais uma preleção para aqueles que estão em casa assistindo no formato virtual, né? Enquanto nós aguardamos o resultado dessa pandemia, esperemos que possamos nos ver pessoalmente em breve tempo. Então, para iniciar, nós vamos fechando os olhos, elevando o pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus, e agradecendo a espiritualidade, e que nós possamos ser bem intuídos nessa preleção, no Evangelho, que nós vamos explanar logo mais, e que nós estejamos sempre juntos, junto com o nosso Mestre Jesus, os mentores e os Espíritos de luz. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre o Evangelho, no capítulo 5, referente ao tema Causas Atuais das Aflições. E esse tema veio muito a calhar por estarmos vivendo esse momento de adversidade, momentos difíceis, não só no Brasil, mas em todo o nosso planeta. Todos os países, todas as cidades, todas as comunidades enfrentam essa pandemia, a infecção, a doença, a enfermidade, e todos ficam perguntando qual será a causa, qual será a origem, será que a humanidade tem a ver, é responsável por essa doença, por essa disseminação desse vírus que causou essa pandemia? Então é um ponto que nós devemos refletir, nós deixamos para nós mesmos refletirmos nessa questão, nessa pandemia, para que nós possamos ter consciência e responsabilidade nesses momentos. Então, as causas atuais das aflições é uma das maneiras pelas quais nós possamos viver os nossos infortúnios, porque eles podem estar em vidas anteriores, vidas passadas, ou podem ter a causa nesta vida que nós estamos levando hoje, né? Nessa encarnação. Então nós vamos nos ater sobre essa vida que nós temos agora, essa encarnação presente. Então essa encarnação que nós estamos vivenciando agora, neste momento, esta vida, ela pode ter consequências talvez até desastrosas, dependendo do nosso comportamento, do nosso caminhar pela nossa vida, né? Então lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nesse item 4, item 5, então eles trazem algumas questões para nós. Eles questionam quantos homens, né, quantas mulheres caem por sua imprevidência, por seu orgulho, por sua ambição desmedida, né, de querer ter, de querer ser muitas coisas, e também por falta de ordem, de perseverança, mal proceder na vida, e não saber ter limites, não saber pôr limites em seus desejos, em suas paixões, né? Porque muitas das vezes há paixões sem limites, os desejos causam quedas tremendas, quedas espetaculares, e às vezes são infortúnios que não têm volta, né? Podendo causar grandes prejuízos materiais, né, na vida de uma pessoa, pela falta de cuidado, pela falta de previdência, como diz no nosso Evangelho segundo o Espiritismo.
quantas uniões infelizes, quer dizer, quantos casamentos infelizes nós temos pelo mundo, né? Pela história. A nossa vida pode ser marcada por esses infortúnios de uniões malfadadas. Porque segundo o Evangelho, essas uniões que são malfadadas, elas tiveram origem em outros interesses, que não no sentimento verdadeiro de amor, né, de fraternidade, de respeito, de comunhão, de união entre duas vidas, entre dois seres. Essa união teve origem em outros interesses, ela foi alicerçada em outros patamares. Então ela está fadada ao insucesso. Então, no Evangelho pergunta quantos casamentos, quantas uniões vão ter esse infortúnio por falta de amor, falta de compreensão, né? Quantas doenças têm causas na intemperança e no excesso de todos os gêneros. O que é excesso de intemperança? A intemperança é aquela invigilância, né? Aquela falta de cuidado, falta de serenidade, falta de boa vontade numa discussão, numa conversa, num momento de dificuldade, de atravessar uma dificuldade na vida, uma contrariedade, e aí vem a intemperança, a falta de racionalidade, a calma nos momentos difíceis, né, que nós devemos ter para não colocar muitas e muitas coisas a perder. Nós devemos ter serenidade e equilíbrio em momentos que pedem, né, o nosso bom juízo, né, para não colocar muitas e muitas coisas a perder, materiais e até a nossa própria vida, né, a nossa própria existência. Devemos observar sempre essa temperança, né, esse equilíbrio, essa serenidade. E o Evangelho ainda continua com essas questões. Quantos pais infelizes por terem seus filhos ingratos, por não terem combatido suas más tendências. Também é outra mazela, é outra dificuldade que os pais, né, pai e mãe, têm em relação aos filhos, especialmente nessa época, né, nessa vida moderna que nós levamos, onde nós temos a influência das redes sociais, das condições externas à nossa casa, ao nosso lar, que estão sempre influenciando o nosso comportamento e, principalmente, o comportamento de nossos filhos, que podem ser crianças, adolescentes. Também o comportamento desregrado que essas crianças e adolescentes podem ter, tendo como exemplos, maus exemplos, né, o comportamento de pessoas fora do nosso lar, da nossa residência. Então é papel fundamental dos pais, das mães, daqueles cuidadores de crianças, da família em geral, aqueles que têm mais experiência, aqueles que têm boa vontade em educar, em dar um pouco de sua experiência, do seu equilíbrio, à educação e ao manejo, né, com o bom comportamento das crianças. Então é de muita relevância que os pais prestem atenção no comportamento dos filhos, possam dirigir na melhor direção, no melhor caminho, e se dediquem com verdade, com sinceridade, com amorosidade, com compreensão ao desenvolvimento intelectual, emocional, com amorosidade, com fraternidade, com paixão pelos filhos, para que lá na frente, no futuro muito próximo, eles possam dar bons frutos
que vai servir para eles mesmos, né? Conduzirem suas vidas da melhor maneira possível, com respeito aos pais, aos, aos familiares, aos amigos, né? Então é de grande responsabilidade essa boa condução do desenvolvimento dos filhos. É de suma responsabilidade dos pais para não se arrependerem no futuro. E depois, se essas mazelas permanecerem, por responsabilidades exclusivas nossa, do homem, né? Lá na frente nós vamos ter um exame de consciência, né? Nós vamos ter um momento em que nós vamos ter que parar e pensar nas coisas que nós fizemos de errado e naquelas coisas boas que nós deixamos de fazer. E se nós chegarmos nessa condição, a gente vai lamentar muito. Se a gente tivesse deixado de fazer coisas erradas ou tivesse feito as coisas certas, a nossa vida não teria chegado nesse resultado que chegou. Esse resultado negativo, resultado de prejuízo, resultado dessas incúrias, dessas mazelas, essas coisas que nos desagradam, que nos dão prejuízos de várias ordens, né? Então, seria um arrependimento das coisas que nós fizemos de errado e daquelas coisas boas que nós deixamos de fazer por nossa própria responsabilidade. Não devemos culpar ninguém, terceiros, né? Nosso pai, nossa mãe, nosso esposo, esposa, nossos filhos. Ninguém é responsável por nossa derrocada, por nossa má sorte ou boa sorte. Nós devemos conduzir a nossa vida pelo bom caminho, para termos um bom termo, para termos um bom resultado, né, futuramente. E aí no Evangelho diz para a nossa reflexão, para que nós possamos pensar nessas vicissitudes, né, que são as nossas dificuldades, as nossas mazelas da vida. Ele fala assim: os homens são responsáveis por suas próprias aflições, mas devido à sua vaidade, sempre vai acusar a sorte, né? Então, o homem que vive em aflição, que vive em prejuízo, que vive derrotado, muitas vezes se sente derrotado, se sente prejudicado, ele vai dizer que teve má sorte, que ele não teve as oportunidades que deveria ter na vida, quando ele teve todas as oportunidades. Mas o tempo passa, o tempo é implacável. E se nós não tomarmos cuidado, o tempo passa tão rápido que quando a gente abrir o olho, já foi. A nossa vida já veredou por caminhos que muitas vezes não dá para retornar, não tem retorno. Aí nós vamos lamentar muito a nossa falta de sorte, entre aspas. Porque quem faz a nossa sorte somos nós mesmos, né? Nós somos senhores da nossa própria existência, da nossa própria vida. Eles as evitarão quando trabalharem pelo aprimoramento moral, como fazem pelo seu intelecto. Então é uma chamada de atenção, é um puxão de orelha, né, em nós, que o Evangelho vem dando aqui neste item. E ele fala claramente que essas mazelas, esses prejuízos serão evitados, né, quando o homem dá mais importância ao seu desenvolvimento moral, né, prestar atenção na moralidade,
nas boas ações, nas ações corretas, no bem, na prática do bem, na prática da caridade, no desenvolvimento da sua fraternidade, da sua amorosidade. E ele vai caminhar bem por esse pensamento. Assim como nós nos preocupamos com o nosso intelecto, com a nossa evolução, com o nosso desenvolvimento tecnológico, científico, intelectual, de conhecimento, isso é salutar, isso é positivo. Mas ao mesmo tempo nós temos que dar conta também do nosso desenvolvimento moral, do nosso progresso moral. Aí nós vamos estar equilibrados, né? Com as duas pontas das asas do mesmo tamanho, para equilibrar o nosso voo rumo à nossa perfeição, né? Como Jesus deixou nos seus ensinamentos, que nós podemos fazer muito por nós mesmos e pelos nossos irmãos. Então, dito isto, né, reafirmando que o Evangelho nos traz essa preocupação, essa lembrança de que nós somos responsáveis pelos nossos atos, é que nós encerramos esse vídeo, essa preleção. Nós não devemos perder a esperança. Sempre há tempo de recuperar, de voltar ao bom caminho. Então, que nossos amigos fiquem em paz, fiquem com Deus, fiquem com as bênçãos do nosso Mestre Jesus. E muito obrigado por este acompanhamento. Então, nós vamos fechando os olhos novamente, agradecendo por este ensinamento, por esta preleção, por essa recomendação do Evangelho, e vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus.